Pronto. Então a gente vai ver aqui a, a segunda aula de triângulos. Essa daqui é um pouco mais simples do que a anterior. A anterior tinha mais coisas, mas aqui a gente vai ver umas definições. A gente vai ver as classificações dos triângulos. Primeira coisa, existem dois tipos de classificação que a gente pode dar para o triângulo. A primeira é em relação aos lados, a segunda é em relação aos ângulos. E a gente tem essas definições. Em relação aos lados, a gente tem aqui o triângulo equilátero. Ele basicamente possui três lados congruentes. Então, como o triângulo equilátero, certo? Ele possui três lados congruentes. Basicamente, os três lados dele são iguais. Eles têm a mesma medida. É basicamente isso. Tá ligado? Então, você tem aí esse triângulo, a representação. Ele vai ter, no caso, esse lado AB, o segmento AB, ele é congruente, ou seja, é igual a esse lado BC e também é igual a esse lado AC. Todos eles são iguais. Essa é a definição de triângulo equilátero. Então, Joelbert, pelo menos copia essa parte aqui. Ó. Não precisa fazer o desenho, não. Pode copiar só essa parte aqui do triângulo equilátero, essa definição, para você saber mais ou menos na hora dos exercícios. Então é isso. Copia aí, quando terminar me avisa. As definições deles são geralmente pequenas e mais objetivas, porque é só para lembrar. Para eu copiar. Tá certo, então vou passar logo para o próximo. O segundo é o triângulo isósceles, que ele é basicamente no caso, todo triângulo equilátero ele é um triângulo isósceles, mas não o contrário. Aqui no triângulo isósceles, apenas dois lados vão ser congruentes. Então, se você ver aqui nesse triângulo, o que é que você tem? AB e aqui você tem AC. Neste caso, esses dois eles vão ser congruentes, ou seja, a mesma medida. AB pode ser visto como igual ou congruente a AC. E esse último aqui, o BC, ele vai ser diferente. É essa a característica do triângulo isósceles. Então, pode tirar um print aí ou copiar, especialmente essa parte aqui de cima. Em especial. Tirou? Joelbert. Bem, será que ele caiu? Ah, pronto. Ok. Vamos então continuar. O próximo é o mais tranquilo e o mais comum, que é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, todos os lados deles vão ser diferentes. Basicamente isso para copiar. Essas são as três definições quanto aos lados. Se você for verificar aqui nesse triângulo, a gente tem que AB é diferente de BC, que é diferente de AC. Todos eles vão ser diferentes. Logo, a gente pode considerar ele como um escaleno. E é basicamente isso. As definições, como eu disse, essas partes são bem tranquilas. Pode copiar já ou tirar o print, no caso, e me avise depois. Essas definições são bem mais tranquilas, elas são simples, é só definição bestinha, porque a gente está no começo do assunto. Quando a gente for um pouco mais adiante, vai complicando mais um pouquinho. Mas por enquanto, é só a questão de definição. E como eu sempre cobro em testes ou provas uma definição, talvez eu coloque algumas dessas definições que eu peço para vocês copiarem. Estou falando vocês porque eu estou no vídeo, tá? Então vai que você assiste esse vídeo em outro momento, caso a internet caia ou alguma coisa assim, ou para Giovana mesmo, que eu vou mandar o vídeo para ela depois, já que ela não chegou a assistir a aula. É a única forma que ela vai garantir a presença. Tirou o print? Imagino que sim, pela quantidade de tempo que teve. Bem, vamos continuar.
E por último, para finalizar, como eu disse, é uma coisa bem direta, a gente tem as questões dos ângulos. Se você for verificar aqui, esse triângulo aqui, ele tem um ângulo em especial que vai ser o ângulo reto. Ele é representado por esse quadradinho assim. Então, esse é o ângulo reto. Ou um retângulo. Um triângulo retângulo. Isso significa que um dos lados dele, no caso o lado A, essa parte aqui, do ponto A, o ângulo dele, que seria esse Azinho com um chapéuzinho, ele vai ser igual a 90 graus. Isso é o retângulo. Triângulos e retângulos. Inclusive tem toda uma matemática em volta desse daqui. A gente tem o triângulo acutângulo, que vai ser basicamente quando todos os ângulos que estiverem aqui, eles forem menores que 90 graus. Então, quando você pegar esse ângulo, esse, todos eles não vão chegar até 90 graus. E a gente tem o obtusângulo, que seria no caso, com o ângulo obtuso. O que é que a gente tem? Professor, Diga. Eu sei, sua internet porque tá meio ruim. Mas tudo bem. Qualquer coisa para você rever questão de atividade, você pode dar uma olhada no próprio vídeo. Porque tem a parte das atividades, mas enfim. Estava aqui na questão do obtusângulo. O acutângulo é basicamente de ângulos agudos. É um triângulo de ângulos agudos. Ele vai ter todos os ângulos dele vai ser menor que 90 graus. O obtusângulo, um dos ângulos vai ser obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Então é isso que a gente tem. Esses três aqui são as questões dos ângulos. Aí você pode tirar um print disso daqui e deixar aí para suas anotações. Esse aqui está bem mais resumido do que o do livro, então é bem mais acessível você usar essas próprias informações para fazer a resolução. Ok? Então tira o print aí. Rapidinho. E basicamente é isso, pelo menos dessa parte da aula. Como eu disse, eu estou seguindo o livro. E o livro é basicamente uma parte está... Ele está pouco a pouco, no caso. Ele dá uma definição, faz alguns exercícios. Dá a definição, faz alguns exercícios. Pelo menos nessa parte. Então são poucos exercícios, mas ao mesmo tempo são poucos assuntos. Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E brevemente eu vou também gravar o vídeo das respostas.